que as palavras de Saul fizeram com aquele povo, fizeram com que aquele povo pecasse diante de Deus. O problema está em algumas pessoas. Eu vou ser categoricamente aqui em falar o que Deus colocou no meu coração. O problema de algumas pessoas está no falar. O problema de Saul aqui foi o falar. E escute, nos nossos dias existe esses tipos de gente, de pessoas que tem a síndrome de Saul, que causa exaustão no povo de Deus. Irmão, tem gente cansado por causa das palavras precipitadas de Saul. Existem pessoas perturbadas por causa das palavras precipitadas de Saul. Jesus continua no versículo 37, olha o que ele diz: porque pelas tuas palavras serás absorvido, e pelas tuas palavras será condenado. Ah, Kelvin, eu não sabia disso. Então fique sabendo, vai ter gente naquele grande dia que vai ser condenado por causa das suas palavras. Tem alguém aqui que achava impossível, mas o Senhor está te dando a receita. Palavra. A palavra vai te livrar da condenação eterna. A palavra vai te livrar do juízo eterno. A palavra vai te nortear, vai te direcionar. Você vai parar de prejudicar pessoas e vai passar a ajudá-las. Eu não entendi, eu vou te explicar. Se você continuar pronunciando palavras fora da direção de Deus, prejudicando pessoas, o Senhor vai arrancar, o Senhor vai cortar pela raiz. Mas eu creio em uma igreja que vai lançar a palavra certa. Primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos fazer menção do versículo de número 24 do capítulo de número 14. Quero ganhar tempo para que possamos entender aquilo que o Senhor nos confiou nessa noite. Deus abençoe aos amigos que estão aqui na nossa retaguarda. Deus abençoe a todos. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e possamos receber a sua poderosa palavra. Interceda aí por nós. Vamos ler. Versículo de número 24 diz assim: naquele dia os israelitas já estavam exaustos, porque Saul havia feito o seguinte juramento ao povo: maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Por isso todo o exército deixou de comer. E você diz amém. Tome o vosso assento, glorificando a Jesus. Para esquentar, disponibilize as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. A mensagem que o Senhor nos entregou está localizada no livro do profeta Samuel, o seu primeiro livro, capítulo esse 14, versículo que nós fizemos menção aqui, 24, está baseada em um tema que o Senhor nos confiou. Eu peço que você preste atenção no tema e você vai entender um pouco acerca desse texto. Eu irei aplicá-lo, posso explicá-lo, e nós iremos sair daqui com a porção de Deus. O tema que o Senhor nos entregou é esse: cuidado com o que você fala e cuidado com o que você ouve.
Você pode dizer para quem está do teu lado, diga, cuidado com o que você fala. Diga aí, cuidado com o que você ouve. Este é o tema central desta mensagem. Todos nós conhecemos e sabemos que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Depois dele é o ungido de Deus por nome de Davi. Saul, e eu não vou me deter muito na introdução acerca de Saul, mas para que você relembre junto comigo, ele foi escolhido em um momento não por Deus, mas foi escolhido pelos homens. As 12 tribos em conjunto desejaram ser conforme era as demais nações. As demais nações, na guerra, tinha um rei guerreiro que estava presente na guerra. Então, para resumir, eles desejaram ser como eram as demais nações. Deus agora vai apresentar a Saul, e você conhece a história, para Samuel, quando as poucas jumentas de seu pai quis se perde, e a partir daquele momento, ele já vai sair ungido da presença de Samuel. Saul, quando nós vamos no contexto do capítulo 14, nós vamos ver que ele, no capítulo 13, já havia sido rejeitado por Deus. Saul, ele até começou bem, ele até foi alguém que ouviu no seu início, eu digo no início mesmo, quando ele foi apresentado por Deus, ele foi obediente até um certo ponto, mas quando chega no capítulo 13, ele vai desobedecer as ordenanças de Deus. E o que ele faz, Kelvin? Ele vai sacrificar antes da chegada do profeta Samuel, e você conhece. Ele vai ser reprovado porque ele não soube esperar. Vamos lá comigo, diga comigo, Saul, diga mais alto, diga Saul, foi reprovado porque não soube esperar. Olhe para quem está do teu lado e diga, espera no Senhor. A partir daí, o Senhor vai usar o profeta Samuel para esclarecer que ele foi rejeitado e que Deus havia achado alguém que era melhor do que ele, porque nós não somos insubstituíveis, né? Então Deus revela para Saul que já havia alguém que iria ficar no seu lugar. Ele, quando ouve que foi reprovado por Deus, ele não vai fazer um ato de arrependimento. Na verdade, ele vai viver como ele sempre viveu. Ele vai continuar como ele estava. Diferente de Davi, quando pecou contra o Senhor, ele vai orar ao Senhor se arrependendo, dizendo para o Senhor não retirar dele o seu espírito, não lançá-lo de fora da sua presença e tornar a dar a alegria da salvação. Saul, ele não tem um senso de arrependimento. Ele não vai dar mínimas para as palavras do Senhor. Então, o projeto continua, Saul continua no reino, Saul continua reinando, mas rejeitado por Deus. Porém, quando nós chegamos nesse capítulo 14, e eu disse que seria breve a introdução para que nós ganhássemos tempo no capítulo 14, Saul, ele vai se precipitar em suas palavras, como um rei já rejeitado por Deus, não tendo nenhum temor e tremor diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai lançar uma palavra insensata. Ele se preocupou consigo mesmo, e a palavra que ele vai lançar diante de todo o povo é: todos estão proibidos de comer. Saul, ele vai ser
um imprudente quando ele pronuncia essas palavras. Saul está dizendo para o povo: a partir de agora, todos estão proibidos de comer, e maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Saul está colocando agora uma lei que, escute isso daqui, irá prejudicar o povo que Deus entregou nas suas mãos, pastor Elton. Quando ele abre a sua boca e fala essas palavras desagradáveis, insensatas, imprudentes, ele está prejudicando o povo que Deus colocou nas suas mãos. E eu quero falar as 5 coisas que as palavras de Saul geraram no povo de Deus. Eu peço que você continue com a Bíblia aberta, porque hoje você vai usá-la, vai se alimentar baseado na palavra de Deus. Hoje você é um bereano e vai estar como os bereanos estavam nos dias do apóstolo Paulo, examinando a Sagrada Escritura. Capítulo 14 e versículo 28. A primeira coisa que Saul causou no povo foi exaustão. Saul fez com que o povo ficasse exausto. Diga comigo: Saul fez com que o povo ficasse exausto. Olha comigo no versículo 28. Então alguém do exército disse: teu pai jurou solenemente diante do povo, dizendo: maldito o homem que comer pão hoje, ponto. E agora está o que causou no povo. E o exército ainda estava exausto. A palavra mal colocada de Saul causou essa primeira coisa que eu quero que você preste atenção: exaustão. O exército, o povo de Deus que Saul liderava, estava exausto por causa das suas palavras. A segunda coisa que Saul causou no povo, que o Senhor entregou nas suas mãos, como as suas palavras, estão no versículo de número 29, preste atenção. Olha o que Jonathan diz e afirma o que o seu pai causou. Jonatas disse: meu pai tem perturbado a terra. A segunda coisa que Saul causou foi perturbação. As palavras, pastor Ronaldo, de Saul causou no povo de Deus, no exército de Israel, perturbação. Para ganharmos tempo, a terceira coisa que as palavras desse insensato, rejeitado rei causou no povo de Deus, essa chocou-me e me deixou preocupado, porque muitos insensatos causam isso no povo de Deus. Versículo de número ainda 29. Olha o que Jonathan vai mencionar, o que o seu pai arrancou dos olhos do povo de Deus. Está escrito: Jonathan disse: meu pai tem perturbado a terra. Vede como os meus olhos brilham por ter provado um pouco deste mel. O que causou no povo, a terceira coisa, melhor dizendo, que as palavras de Saul causaram no povo de Deus, irmã Cida, foi arrancar os brilhos dos olhos do povo de Deus. A primeira coisa foi causar exaustão. A segunda, causar perturbação. A terceira, as palavras de Saul arrancaram o brilho dos olhos do povo de Deus. Isso me deixa preocupado, porque tem gente que tem essa capacidade de arrancar o brilho
dos olhos de alguém que é menina dos olhos do Senhor. Infelizmente, e nós precisamos continuar, a quarta coisa que as palavras de Saul causaram no povo de Deus está no versículo 30. Limitou o povo na guerra. Lê comigo, versículo 30. A derrota dos filisteus não teria sido muito maior, isso é Jonathan dizendo, se o exército hoje tivesse comido livremente dos despojos que achou dos inimigos. É uma pergunta, ele está fazendo uma pergunta diante do povo, dizendo: se o meu pai não tivesse, pastor Eduardo, sido insensato, a vitória não seria desse tamanho, a vitória não seria pequena, a vitória seria grande. E tem gente que consegue limitar as vitórias alheias. Isso me preocupa, mas eu preciso continuar. A quinta e última coisa, e essa é uma das piores que causou no povo de Deus. Lê comigo o versículo de número 32. Então eles avançaram sobre os despojos, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e os comeram com sangue. O que causou as palavras de Saul? Pecado. As palavras de Saul incitou com que o povo pecasse diante do Senhor. O povo está com fome, pastor Ailton. E quando o povo vai pegar os despojos, eles não vão esperar a forma certa de se alimentar. Eles vão comer a carne com sangue. O que as palavras de Saul fizeram com aquele povo, fizeram com que aquele povo pecasse diante de Deus. O problema está em algumas pessoas. Eu vou ser categoricamente aqui em falar o que Deus colocou no meu coração. O problema de algumas pessoas está no falar. Diga comigo, o problema de alguns está no falar. O problema de Saul aqui foi o falar, o pronunciar palavras insensatas ocasionou grandes problemas. E escute, nos nossos dias existe esses tipos de gente, de pessoas que tem a síndrome de Saul, que causa exaustão no povo de Deus. Irmão, tem gente cansado por causa das palavras precipitadas de Saul. Existem pessoas perturbadas por causa das palavras precipitadas de Saul. Existem pessoas que não brilham mais diante de Deus por causa das palavras de Saul insensato, que arrancou os brilhos, que arrancou o brilho, que retirou o brilho. Existem homens e mulheres de Deus que estão sendo limitados por causa das palavras de Saul, por causa das síndromes de Saul que está pairando sobre os nossos públicos. Homens que são insensatos em suas palavras. E eu não digo somente em púlpito, eu não digo somente aqui em cima, eu não digo somente dentro da igreja, em redes sociais, nas faculdades, nas escolas. As palavras fora do tempo, as palavras lançadas de qualquer maneira, causa essas coisas que causaram no povo de Deus. E escute o que Jesus disse. Isso é muito sério. Mateus capítulo 12. Se você é rápido no raciocínio, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 12.
versículo de número 36, está escrito pelo próprio Jesus. E agora não sou mais eu que estou falando, agora eu estou colocando as palavras de Jesus, porque tem gente que acha que tudo vem dos seres humanos ou da pessoa que está com o microfone na mão. Nem tudo, meu amigo, está na Bíblia, e eu estou te pregando a Bíblia. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo de número 36: digo-vos que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Ah, meu amigo, eu não sei se tinha alguém que estava aqui sem temor, sem preocupação, porque tem gente que pega nesse microfone sem temor, sem preocupação, e Jesus está dizendo: toma cuidado com o que você fala, porque no dia do juízo, eu vou prestar conta com todas as palavras inúteis, com todas as palavras inúteis, com todas as palavras inúteis. Jesus continua no versículo 37, olha o que ele diz: porque pelas tuas palavras serás absorvido, e pelas tuas palavras será condenado. Ah, Kelvin, eu não sabia disso. Então fique sabendo, vai ter gente naquele grande dia que vai ser condenado por causa das suas palavras, por causa das suas palavras. Então nós devemos tomar cuidado com as nossas. Vire para essa pessoa que está do teu lado e diga: toma cuidado. Diga: toma cuidado com as suas palavras. Você não sabia, mas eu vou te revelar: você está sendo filmado. Você está sendo filmado. Você está sendo filmado. Ah, tá achando que vai passar batido? Não tá, já está escrito nos livros, no livro das obras. Não tem uma palavra inútil diante de Deus que vai passar desapercebido. Irmão, escute isso daqui, eu preciso correr. Tiago vai falar acerca da língua. O capítulo 3 do livro de Tiago, ele vai tomar um capítulo só para falar da língua. E pensa em um trem ruim, meu amigo. Chega em casa, vai no espelho, para de olhar para a sua feição, se iludir com esse cabelo, né? Com esse corpício, põe a língua para fora e lê o livro de Tiago. Você vai ter medo dela. Você não vai começar a se olhar como você se olhava, você vai passar a se olhar diferente. Pensa em um membro do corpo que dá trabalho. E eu fiquei mais preocupado quando Tiago, Pamela, disse que a língua é indomável. Aí me causou pânico. Eu falei: como é que é? A língua tem poder de incendiar todo o meu corpo, de lançar o meu corpo onde há fogo e enxofre, e eu não consigo domá-la. E o Senhor me revelou algo, me levou no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 12, porque, irmão, a Bíblia se responde com Tiago fala que a língua, ela é indomável. Isso me preocupou, e eu fui para o joelho, falei: Deus, e fiz pergunta para o texto, falei: como que vamos controlá-la? E aí Tiago responde uma coisa, e o Espírito Santo revela outra, que Jesus disse. Mateus capítulo 12, versículo 34, está escrito: raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu entendi o que Tiago está dizendo, pastor Elton, é que a língua, ela só corresponde o que está dentro do coração.
Então eu entendi que a língua, ela é indomável, porque é como se ela fosse inocente e está sob o comando do... Eu falei, então não ficou tão difícil. É uma palavra que veio à memória. O Senhor me levou em Salmo 119, verso de número 11. Aí o salmista vai dizer: guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Kelvin, eu não entendi. Tiago disse que a língua é indomável, é verdade. Só que Jesus disse que o que fala a boca procede do coração. Aí o salmista lá atrás já tinha nos alertado: se você encher esse coração de palavra, a língua só vai pronunciar palavra, palavra. Irmão, escute o que eu estou te dizendo, porque ainda a mensagem é direcionada para quem fala. Enche o seu coração de palavra, e a sua boca pronunciar palavras santas. Enche o seu coração de palavra, e a sua boca pronunciará palavras santas. Porque existe um bando de gente insensata, pecando com a língua, falando que não deve, entregando o irmão alheio. É porque o coração está vazio, é porque o coração está seco. Mas hoje nós estamos em um momento oportuno. Qual é o momento, Kelvin? Encher o coração de palavra, encher o coração de palavra. Eu sei que tem gente aqui que está orando, dizendo: Deus, me ajuda a controlar essa língua. Você não vai se manifestar, mas você ora. Mas você está orando, e a receita é essa: medita na minha lei de dia e de noite. Come desse rolo. Tem alguém aqui que achava impossível, mas o Senhor está te dando a receita. Palavra, palavra. A sua língua está comandando o seu corpo, porque o seu coração está vazio de palavra. Mas hoje é a noite de Deus incendiar o coração dos jovens da igreja, dos obreiros, de palavra, de palavra, de palavra. Levante as tuas mãos para o alto, porque eu não posso perder essa oportunidade. Receba a graça de Deus para ler a palavra de Deus. Para de perder tempo com coisas vãs, coisas inúteis, coisas fúteis. Perde não, ganhe tempo com a palavra. A palavra vai te livrar da condenação eterna. A palavra vai te livrar do juízo eterno. A palavra vai te nortear, vai te direcionar. Quando a sua língua quiser falar coisa que não deve, o coração vai ligar a língua e vai dizer: fala isso, que palavra? Assim diz o Senhor. Ei, quando o seu coração estiver cheio de Deus, você vai falar menos da vida alheia e vai falar mais da vida de Jesus. Ei, quando o seu coração estiver mais cheio, você vai parar de prejudicar pessoas e vai passar a ajudá-las. Nós precisamos encher o nosso coração de palavra. Nós precisamos colocar as palavras de vida eterna em ação.
Ei, Jesus, ele disse mais. Ele disse que a árvore boa, ela vai continuar, ela vai permanecer, mas a árvore má será arrancada. Versículo de número 13 do capítulo de número 15 do livro ainda de Mateus, está escrito: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Kelvin, eu não entendi, eu vou te explicar. Se você continuar pronunciando palavras fora da direção de Deus, prejudicando pessoas, o Senhor vai arrancar, o Senhor vai cortar pela raiz. Mas eu creio em uma igreja que vai lançar a palavra certa em tempo certo, porque o proverbista no capítulo 25 versículo 11, ele disse: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Receba de Deus graça para pronunciar palavra certa. O Senhor vai arrancar essas árvores que estão produzindo frutos maus. E fruto é de comer. E quantos estão com má digestão por causa dessas árvores que só sabe pronunciar palavras fora do tempo, que não agrada a Deus. Mas o machado está posto na raiz da árvore, e o Senhor nos convida para escapar depressa. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: escapa-te pela tua vida. Enche esse coração de palavra. No Antigo Testamento nós vamos ver um homem por nome de Jefité, que as suas palavras colocaram em risco e prejudicou a sua filha. Jefité lançou um voto e disse: a primeira pessoa que sair da minha casa depois da guerra será posta como um sacrifício de holocausto. Eu não vim aqui apresentar as dúvidas teológicas do texto de Jefité. Eu vim aqui te trazer algo, as palavras de Jefité. Prejudicou a sua filha. E o que ele precisava fazer? Somente ficar com a boquinha fechada. Tem hora que você precisa ficar só com a boca fechada. E tem gente que com boca fechada ajuda mais do que com a boca aberta. Eu não sei se você tem coragem, mas se você tiver, olha para quem está do teu lado e diga para ele: tem hora que você tem que ficar com a boca fechada. Diga para ele, diga para ela: com a boca fechada você ajuda mais. Eu quero falar, e agora eu termino, acerca do privilégio. Irmão, se há um privilégio em saber pronunciar as palavras em um tempo certo, também há privilégio de saber não ouvir essas palavras de gente insensatas, pessoas pessimistas, pessoas que é ruim, e nem Jesus pode ajudá-lo porque ele decidiu ser ruim. E a coisa está séria. Mas se você souber se esquivar, meu amigo, escute comigo. Eu quero falar agora o bem de evitar o que é mal. Pegue a sua Bíblia, ainda no livro de Samuel, no capítulo 14, versículo de número 27. Olha só, está escrito: porém Jonatas não havia ouvido quando seu pai fez o juramento diante do exército. Por isso estendeu a ponta da vara que trazia na mão e a molhou no favo de mel. E quando pôs o mel na boca, seus olhos brilharam. Vamos sair dos que falam e preste atenção aqui no privilégio de não ouvir, de
de não dar atenção para esses tipos de palavras, porque tem gente que sai comendo tudo que é tipo de palavra. Deixa eu apresentar o texto. Jonatas, filho de Saul, não ouviu as palavras pronunciadas pelo seu pai insensato. E quando ele chega em um ambiente que estava recheado de mel, ele não escutou as palavras de seu pai. Ele pega uma vara que tem na mão, pega em um favo de mel, põe na sua boca, e os seus olhos brilharam. Vamos tirar a total responsabilidade dos que falam, porque a verdade o problema maior é que você sai ouvindo tudo que não deveria ouvir, sai engolindo tudo que não deveria engolir, deixa afetar ou deixa ser afetado por tudo que Saul fala. E é por isso que tem muita gente também dentro da igreja exausto, perturbado, limitado, em pecado, e os olhos não brilham mais. Por quê? Porque tirou o foco da palavra e passou a dar ouvido para as palavras insensatas de Saul. Quando Jonatã, filho de Saul, comeu do mel, seus olhos brilharam. E o texto revela, ele só comeu porque não escutou as palavras de seu pai. Ei, escute o que eu estou te dizendo aqui, é muito sério. Você tem que parar de sair comendo tudo que você vê pela frente. Nem tudo é problema somente do que fala, mas também é daquele que ouve e coloca em prática. Porque tem muita gente que está semelhante a esses que ouviram a palavra de Saul e estão sendo prejudicados. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Cuidado com o que você tem escutado, cuidado com aquilo que você tem dado ouvido, cuidado com o que você tem se alimentado. Eu estou aqui em um culto de jovens e essa é a mensagem que o Senhor nos entregou. A maior parte da culpa está sobre você. Ouvir quem não deveria estar ouvindo. Tem gente que escuta ossos secos, não tem nada de Deus para falar e está buscando conselhos no caminho dos ímpios. Tem gente que a rede social dele e dela está recheadas de pessoas que ela segue, que ele segue, que não pode oferecer nada, palavras vãs. E é por isso que tem muita gente que está em um culto como esse, exausto, perturbado, limitado, sem brilhar os olhos e ainda em pecado. É porque você tem seguido quem não era para você seguir, é porque você tem compartilhado o que não era para você compartilhar, é porque você sentou na mesa que não era para você sentar. Hoje Deus nos trouxe aqui para nos alertar: foge, escapa, tampa os ouvidos, porque melhor é não ouvir. Quer ouvir o que eu faço? Deus está te dando a senha. Deixa de seguir o que te faz mal. O problema é que tem gente que ainda em um culto desse faz cara de desentendido, cara de desentendida, e ela sabe, e ele sabe, toda hora que ele vai ver o perfil, que ele vai ver o seguidor que ele tanto gosta, que ela tanto gosta, a vida espiritual dele e dela recai. Todas as vezes que ele entra na rodinha dos ímpios, ele não consegue mais viver uma vida de oração, ele não consegue mais viver uma vida de comunhão. É porque você entrou onde não era para você entrar, é porque você está compartilhando palavras que não era para você compartilhar. Quer ouvir o que eu faço? Saia, foge, escapa. Pega na mão de quem está do teu lado, eu já estou terminando. Diga para ele, diga para ela: escapa, escapa, foge. Pega na mão dele, pega na mão dela. Alguém chegou aqui dizendo: pastor Ronaldo, eu não tenho força, eu não tenho força de deixar de seguir, eu não tenho força de bloquear do meu WhatsApp. Hoje Deus te trouxe aqui para colocar a palavra no teu coração, e a palavra vai te dar força para resistir o diabo, e ele vai fugir. Receba a palavra de Deus.
Receba a graça de Deus. Só vai continuar exausto quem quer. Só vai permanecer perturbado quem quer. Só vai continuar sem brilhos nos olhos quem quer. Só vai continuar em pecado quem quer. Porque quem quer também tem palavra de Deus que vai te dar força, ânimo. E você vai dizer: não fala isso dentro da minha casa. E você vai excluir. E você vai afastar. E alguém vai te perguntar: por que você não quer mais? Porque eu estou em uma grande obra, de modo que eu não posso parar. O maior responsável desta obra não ser concluída, bate no peito e diga: sou eu. Porque se eu quiser eu faço, dá certo. Porque eu já tenho a ajuda de Deus. O problema é que eu não estou da forma que Deus queria que eu estivesse. Irmão, um dom que nós precisamos ter, os que ouvem precisa ter. Eu acho muito lindo o dom de profecia. Eu acho muito lindo o dom de línguas estranhas. Paulo citou em 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai falar acerca dos dons. Dons esse de maravilha, coisa linda. Mas sabe um dom que está fazendo falta nos nossos dias de hoje? Ele vai citar no versículo 10. O dom de discernir os espíritos. Obreiros do Senhor, pensa em um dom que está em falta. E se está em falta, está prejudicando a massa. Deus está nos dando ânimo. Eu sei que vai ter alguém aqui, não precisa ser todo mundo, mas se um sair daqui, pastor Elton, com ânimo de buscar o dom de discernir os espíritos, essa igreja será outra, os jovens vai ser outros, os obreiros vão ser outros. Irmão, nós precisamos entender que nem tudo vem de Deus, nem todo movimento é de Deus, nem toda palavra é de Deus. Cuidado, meu filho. E sabe qual é o problema? O problema é que você não tem o dom de discernimento. Sai comendo tudo que vê pela frente, sai abraçando todo tipo de gente. É profeta, é homem de Deus, e nem sabe que é raça de víbora, e nem sabe que é falcatrua, e nem sabe que é coisa imunda, sepulcro caiado. Mas Deus está dando ânimo para alguém aqui mudar o foco e buscar os melhores dons. Se você não sabia, eu te apresento um dos melhores dons. Se chama o discernimento dos espíritos. Se você tiver esse dom, não vai vir profetada para você, meu amigo. Não vai ter ninguém querendo colocar a mão na sua cabeça. Não vai ter pessoas se passando por ovelha, mas sendo lobo, querendo destruir a tua vinha. Hoje Deus está nos chamando para colocar o joelho no chão e falar: Deus, a sua igreja precisa deste dom, e eu quero. Nós precisamos despertar. Olha o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Não desprezei as profecias, ponto. Nós não temos que desprezar as profecias, é verdade. Só que ele continua o texto dizendo, versículo 21. Mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Versículo 22. Evitai tudo que é mal. O que eu faço, Kelvin? Vai ter ambientes que você não vai conseguir não ouvir. E Paulo diz, não despreze. E o que você tem que fazer logo após? Examinar. Irmão, nem toda profecia vem de Deus. Tem muita gente quebrando a cara por causa de profetada. Minha mãe não está aqui, mas quantos chegaram na minha mãe quando eu era mais novo e falaram que eu ia morrer? É verdade? Não sei, não desprezo, mas examino várias e várias vezes. E eu vi minha mãe chorando.
sofrendo premeditadamente. É verdade? Não sei. Mas era vários. E minha mãe chorando. Irmão, qual é a mãe que quer ouvir isso? Mas se tiver o dom, mas se tiver azeite na lâmpada, bioremana rassúria, vai entender que não tem fiação com Deus. E se não tem fiação com Deus, versículo de número 22, evitai tudo que é mal. Sabe quando você vai parar de sofrer? Quando você obter azeite. Já foi falado do azeite. Esse dom que é o tão precioso de discernir. Tem gente que quebra a cabeça porque não está da forma que Deus queria que estivesse. Porque se estivesse, eu sei que tem aqui profetas, já ouvi muito testemunho do pastor Elton, homens de Deus que nos antecederam, que tem a senha, tem a receita. Deus testificava, Deus confirmava. O problema é que você está que nem o jovem rico, desejando comer bolota de porco. É por isso que a sua vida não anda, é por isso que você não sai do lugar. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: vem aqui buscar os dons, e você vai parar de viver essa vida medíocre, essa vida insensata, essa vida pequena. Eu prestei atenção aqui, qual é a diferença da louca e da prudente nesse tema? Quem tem azeite é diferente. Se as prudentes tivessem ouvido as loucas: dai-me do vosso. Tem hora. Você tem que fazer assim. Senão você vai ficar junto com as loucas. Senão você vai perecer. Tem gente que está dando daquilo que não era para dar, para gente imprudente. Mas quem tem azeite, quem tem dom, quem tem comunhão, quem tem luz acesa, vai entender: eu não posso me contaminar com quem é imprudente, com quem não quis se relacionar com a palavra, com quem não se preencheu com as coisas santas. Deus está te trazendo aqui neste culto, eu já estou terminando, para você sair daqui, meu amigo, porque vale mais você passar mais alguns tempos aqui dentro do que você perder a sua vida eterna lá fora, desapercebido, sem palavra. Naquele grande dia Deus vai dizer: teve alguém que te deu a senha, mas você preferiu comer bolota. Mas você conseguiu permanecer ainda com palavra, mesmo com as palavras, no ambiente do ímpio. Mas Deus está trazendo essa mensagem para alguém aqui se tomar por apercebido e se levantar enquanto é tempo. Mateus capítulo 16, versículo 22. Pedro chamou Jesus no particular, até parecia de Deus, e disse: tem dó de ti. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Deus está levantando jovens aqui, está nos impulsionando, está nos levantando para tomar coragem. Vai ter pessoas aqui que vai apontar o dedo na cara e vai repreender Satanás. Eu ainda creio em um tempo de pessoas apercebidas, que não vai engolir palavra de Satanás. Até parece palavra de Deus, mas são palavras do diabo. E você vai criar autoridade através do dom de Deus, e vai apontar o dedo na cara do diabo e vai dizer: para trás de mim, Satanás, eu já te vi. Levanta tuas mãos para o alto, porque Deus vai te dar o dom, a autoridade, coragem. Você vai apontar o dedo. Chega! Se coloque sobre os seus pés. Fique de pé. Olha para quem está do teu lado e diga: cuidado com os elogios. Nem todo elogio vem de Deus. Atos 16, Paulo está indo para a oração e alguém está cheio de demônio, olhando para os homens de Deus e dizendo: aí vai, grandes homens de Deus. Sabe por que sua vida não anda? É que você sai comendo todo tipo de elogio.
Aí em vez de seu coração se encher de palavras, se enche de ego. É o diabo com a artimanha olhando para você dizendo: nossa, como que você é bom, hein? Você é maravilhosa. Aí tem gente que perde o foco com os elogios, mas Paulo estava com a lamparina acesa, com a menorá acesa. Olhou para aquela mulher depois de alguns dias e disse: espírito imundo, sai dela. Eu estou pregando para uma geração, irmão, não pode ter muito movimento, não pode, e eu não sou sensacionista, não, eu acredito ainda nos dons espirituais, e eu vou aplicar isso daqui. Ei, que pode faltar muitas profecias, pode faltar muitos dons de maravilhas, dons de línguas estranhas, de interpretação, mas eu estou profetizando nesta noite, não vai faltar o dom de discernir os espíritos. Está na hora da capa de Satanás cair, está na hora do diabo bater de retirada. Ele já não quer mais arrancar os jovens de dentro da igreja. Ele conseguiu se infiltrar, pastor Ailton, dentro da igreja e está manipulando os jovens dentro da igreja. Mas Deus vai te dar a capacidade de discernir quando é e quando não é, quando é Deus e quando não é Deus, quando é poder e quando é coisa estranha. Está na hora da Rochelle crescer no nível de maturidade, de amadurecimento, no dom de discernimento dos espíritos. Não vai, e olha o que eu vou dizer. Pode ser uma criança que está sendo inspirada por essa palavra, pode ser um jovem que vai a partir de hoje orar pelo dom de discernir. Deus vai te tomar aí, vai te trazer aqui, e quando for para Deus te usar, até quem tiver aqui, se for necessário, se tiver na carne, vai ter que bater de retirada, vai ter que sair. Chega de ter morte na panela. Está na hora de Deus levantar alguém que tem farinha e o discernimento, porque não adianta ter farinha, mas está jogando ela no lugar errado. Você vai colocar farinha na panela. 1 Reis capítulo 13. Você conhece o homem de Deus. Foi morto por um leão. Sabe por quê? Porque deu ouvido para um homem que se dizia profeta e disse para ele: o anjo me apareceu. Esse negócio de dizer que o anjo me apareceu está destruindo muitos ministérios, muitos casamentos. Ele deu ouvido e o leão o devorou. Por que não dizer que o leão não comeu ele, mas o matou? Tudo por quê? Porque deu ouvido para quem não deveria ouvir. Ah, se você ouvir o que está sendo pregado nessa noite, eu sei que você está preocupado com o horário, mas o Senhor está preocupado com a tua alma. O diabo, o vosso adversário, está bramindo como leão, e ele está usando os falsos profetas para te colocar na rota da desgraça. Ou você toma essa palavra e desperta enquanto é tempo, ou o leão vai te acabar. Que Deus nos livre. Irmão, um conselho, e pasme você, esse conselho é de Saul. No começo do seu ministério, quando olharam para ele, os ímpios olharam para ele, zombaram dele e disseram: é esse que vai nos livrar? Ele, ouvindo tudo isso, sabe o que ele fez? Colocou as duas mãos nos ouvidos e se fez de surdo. O conselho de Deus para a tua vida é: se faça de surdo. Se faça de surdo. Vem aqui, pastor Ronaldo. Eu desejei tanto ter esse momento. Hoje você vai ser o homem da encenação. Você nos usa, né? Você vai fazer aquela cara de deboche, meu pastor. Vai colocar as duas mãos nos ouvidos. Estão dizendo para o Senhor: você não pode. Faz cara de deboche, coloca a mão no ouvido. Tô nem aí. Você está velho demais
Põe a mão no ouvido e diz: tô nem aí. Você não vai conseguir. Faz cara de deboche, meu filho. Melhor aí, vai. Estão dizendo para você que você vai parar. E você tá. E tem uns pessimistas: você não vai emagrecer. Põe a mão no ouvido e diz: tô nem. O Senhor está dizendo para alguém aqui daqui: é sério, irmão. Faz cara de deboche. Vai, pastor Ronaldo. Vai, pastor Ronaldo. Dá uma desfilada aí com cara de deboche, com a mão no ouvido, e fala: tô nem aí. O que é meu e o diabo não toma. Está na hora de você desfilar na cara do adversário, porque ele está querendo roubar a tua coroa, falando que você não pode, falando que você não consegue, falando que você é pequeno, falando que você não tem. Mas se você dá ouvido, você vai se comportar como eles estão falando. Mas se você colocar as mãos nos ouvidos e não ouvir as palavras torpes, se prepare, porque vai ser bem sucedido. Se prepare, porque você vai chegar onde Deus disse que você chegaria. Obrigado, meu filho. Vai com cara de deboche para o altar, porque hoje Deus está entregando uma mensagem para alguém. Você só permanece do jeito que está se você quiser. Vão chegar os ímpios para tentar te desanimar. Mão no ouvido, cara de deboche, e foca no alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Deus abençoe e aplauda Jesus.